legislação ali, porque teve reconhecida essa presunção de legalidade. É uma situação meio que parecida com isso. E eu vejo que, se não houver, de fato, um alinhamento do judiciário, das diversas decisões judiciais, e também uma mobilização popular da própria sociedade civil, que é também interessada, deve ser também interessada em proteger o meio ambiente, proteger o patrimônio coletivo, em fazer cumprir a legislação do gabarito. Se não houver isso, essa legislação corre o risco de ser rasgada mais à frente, continuar sendo descumprida, e nós termos também mais adiante a relativização de todos esses casos que ou já aconteceram ou que porventura possam acontecer. É algo que precisa mobilizar, sobretudo aquelas entidades, instituições. O Ministério Público tem feito isso, recorrido diversas vezes nesses processos, mas outras instituições também precisam fazer o mesmo, porque do contrário poderemos ter, sim, ameaçado esse patrimônio que é nosso, que é público, que é da coletividade paraibana. Pois é, a gente estava elogiando tanto, né, João, ultimamente as decisões ali do segundo grau, porque o que estava acontecendo, para quem não está acompanhando, é que em primeiro grau, ou seja, num juiz ali de primeiro grau, essa documentação estava sendo liberada, quando ia para o segundo grau, havia esse impedimento. E é o que não aconteceu agora, mas é muito triste a gente ver que se relativiza, porque se houve um erro ali da prefeitura, isso não deveria abrir um precedente para que o prédio continuasse errado, né? Então, infelizmente, é o que está acontecendo e a gente vai continuar acompanhando. Porque o que a gente algo quer que eu que sinto não falta aconteça. também nesse caso em específico, viu, Caio, é que está muito claro que houve, no mínimo, a omissão do poder público em não fiscalizar como deveria, e até então, diante de toda essa discussão, debate, ações judiciais, processos, não se identificou, ou o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização não identificaram exatamente as pessoas que supostamente teriam contribuído para essas falhas, para essa omissão, para esse descumprimento do ponto de vista do poder público na hora em que esses edifícios, essas obras estavam sendo construídas. Então, a falta também uma resposta nesse sentido. Quem foram os agentes públicos que eventualmente foram omissos e não acompanharam, não fiscalizaram ou deixaram acontecer essas obras também no decorrer dos últimos anos, e que elas acabaram descumprindo essa legislação tão importante para o estado da Paraíba? Quem foram esses agentes? Até agora, esse debate, essa discussão não chegou ainda a essas pessoas, algo que também precisa acontecer. Pois é, tem aqui a Eliana Alves, nosso ouvinte, mandou uma mensagem falando o seguinte: parabéns pelo comentário. O fato de a prefeitura ter sido omissa não significa continuar no erro. A justiça deve penalizar a prefeitura e os construtores. Se fosse numa comunidade, já teria demolido. Tá aqui a nossa ouvinte participando. O Wagner, nosso ouvinte, também dizendo: vergonha, liberar prédio na praia, revolta. Enfim, as pessoas também faz parte da vivência de todo mundo. Por mais que você não more na orla de João Pessoa, o impacto é para toda a cidade da construção desses prédios acima da altura permitida. São 9h45, antes da gente passar para Campina Grande, queria falar com você que estava nos assistindo na live lá do YouTube, no site CBN Paraíba. Houve um probleminha, essa live foi encerrada, mas a gente começou uma nova transmissão. Então, se você estava nos acompanhando, vai lá no site cbnparaíba.com.br, atualiza a página, clique em assistir e já vai te encaminhar para esse novo link, ou então entra lá no YouTube, procura CBN Paraíba, transmissão tá por lá também, uma nova transmissão para você nos acompanhar ao vivo em vídeo. Bem, vamos falar de eleição, Carol? Vamos sim, Caio, porque aqui em Campina Grande, as 6 chapas que disputarão a prefeitura aqui da cidade já apresentaram pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral, Pedro. Exatamente, Carol Santos. Há um pouco mais de 24 horas do fim do prazo, todas as 6 chapas, como você citou, que vão participar ou que devem participar desse processo eleitoral aqui em Campina Grande, já enviaram seus pedidos de registro à Justiça Eleitoral. A gente faz agora um verdadeiro raio-x dessas candidaturas que foram homologadas em convenções realizadas desde o dia 27 de julho até o dia 5 de agosto. A gente começa, obviamente, falando por ordem alfabética, claro, do Arthur Bolinha, empresário e presidente do 13, que vai para a sua
quarta candidatura a prefeito de Campina, 2012, 2016, 2020 e agora, possivelmente, em 2024, que declarou um patrimônio de 7.005.000 reais. Ele terá como vice a médica Nelise Meneguesso, inclusive reeditando a chapa que disputou as eleições em 2020 aqui em Campina Grande. A coligação do Arthur Bolinha é composta pelo Partido Liberal e pelo Partido Novo e é intitulada de Campina Grande de Novo. Dessas três eleições, Carol, na verdade, já postas, a quarta provavelmente ainda irá acontecer. O melhor resultado de Bolinha foi em 2016, quando terminou a votação com 15.539 votos. A segunda chapa, mas a última a ser registrada, a pedir registro de candidatura à Justiça Eleitoral, é a de André Ribeiro, que é ex-secretário executivo de Inovação da Paraíba, advogado e professor, que declarou 379 mil reais em bens e terá como vice o professor Pedro Ivo. É a chapa puro sangue do PDT que vai para estas eleições sem nenhum tipo de parceria com outros partidos, sem nenhuma coligação. André foi candidato ao Senado em 2022 também pelo PDT, mas vai disputar pela primeira vez o cargo de chefe do Executivo campinense. Seguindo aqui a nossa lista, Bruno Cunha Lima, atual prefeito de Campina Grande, ex-vereador e ex-deputado federal, declarou patrimônio de R$1.016.000 e terá como vice o empresário Alcindor Vilarim, do partido Podemos. A coligação, inclusive intitulada Por Amor à Campina, tem, além do União Brasil, do prefeito Bruno, o Podemos de Alcindor, o Partido Avante, MDB, PRD, Solidariedade e a Federação PSDB e Cidadania. A composição desses partidos, inclusive, deve dar a Bruno maior tempo de guia eleitoral entre os 6 candidatos postos até o momento. Dr. Johnny Bezerra, o candidato da oposição pelo PSB, um dos candidatos, na verdade, ele que é ex-secretário de Saúde de Campina Grande, da Paraíba, e de acordo com o sistema da Justiça Eleitoral, declarou R$ 127.967 em bens. Ele terá como vice Marinaldo Cardoso, vereador-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande pelo Republicanos. A coligação Por uma Campina Campeã será composta por Republicanos, Agir, o PSB, o Partido Mobiliza, o PP e o PSD. É a primeira vez de Johnny como candidato em qualquer tipo de eleição e, naturalmente, primeira vez como candidato a prefeito da Rainha da Borborema. Inácio Falcão, ex-vereador e deputado estadual, também registrou a sua candidatura nos últimos dias, declarou patrimônio de R$ 740 mil e terá como seu vice o Hermano Nepomuceno, presidente municipal do PT aqui em Campina Grande. Não haverá coligação, já que ele será candidato pela Federação Brasil da Esperança, que é composta por PCdoB, PV e PT. É a segunda vez como candidato a prefeito de Campina Grande. Em 2020, ele também disputou o cargo, aquela feita com a vice Tatiana Medeiros, à época do MDB. Por fim, Nelson Júnior, professor do partido PSOL, declarou patrimônio de R$ 186 mil, terá como vice a Mari Rodrigues, também professora, e a coligação Campina para o Futuro é composta por PSOL e UP, Unidade Popular. Primeira vez de Nelson como candidato a prefeito da Rainha da Borborema, mas ele já se candidatou outras vezes como candidato ao Senado, candidato a deputado e candidato também a governador do estado da Paraíba. Essas, portanto, são as 6 candidaturas que já enviaram registro à Justiça Eleitoral. Agora fica a cargo da Justiça deferir ou indeferir essas candidaturas se for identificado algum tipo de erro. Só rapidinho, Carol, para a gente seguir a coluna, a gente também deu uma olhada como é que andam os pedidos de registro de candidaturas para as eleições proporcionais, as eleições para vereador aqui na Rainha da Borborema. Até o momento foram 330 pedidos de candidaturas dos mais diversos partidos que foram registrados na Justiça Eleitoral. A expectativa, inclusive, é que até amanhã, no fim deste prazo, esse número aumente. Mas, até o momento, a média é de 14 nomes, mais de 14 nomes, na verdade, para cada vaga na Câmara Municipal de Campina Grande. 23 vagas tem o Parlamento Campinense. Essas vagas que devem aí sofrer algumas alterações nos nomes que compõem hoje o Parlamento Mirim da cidade. A gente já tem 4 candidatos que não irão disputar as eleições e que exercem mandato atualmente. O Marinaldo Cardoso,
a vereadora doutora Carla, o Renan Maracajá e também o vereador Janduí Ferreira já anunciaram que não irão disputar as eleições. Esses 4 nomes serão substituídos por novos, obviamente, então teremos aí algumas mudanças já confirmadas e outras ainda por se confirmar na composição desta legislatura, que terá início no dia 1º de janeiro de 2025. Carol. E a gente segue acompanhando aí os próximos passos, né, desse processo. 9h51, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas voltamos já já ainda em rede para falar sobre eleições, porque lá no sertão do estado teve uma candidata a vice que desistiu da disputa. A gente traz os detalhes para você daqui a pouco, não sai daí não. CBN, a rádio que toca notícia. A maior feira de construção civil e arquitetura do Nordeste está de volta. Nos dias 15 a 17 de agosto, no Centro de Convenções de João Pessoa. Feira Construcom 2024. Serão mais de 200 expositores que vão apresentar os últimos lançamentos do mercado. Não perca a chance de se conectar com os melhores especialistas do setor e aproveitar condições especiais exclusivas para suas obras e projetos. As inscrições gratuitas estão abertas em www.feiraconstrucom.com.br. Realização Luz Criações. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. O mês do estudante Uninasal é a oportunidade do ano para sua carreira ser ilimitada. E na graduação EAD ao vivo ou digital, você aproveita uma promoção imperdível, com mensalidades a partir de R$ 109. Quer mais? Você ainda concorre a bolsas de graduação de até 100%. Estude em um EAD conceito máximo no MEC e com mais de 400 polos espalhados em todo o país. Inscreva-se agora em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. O melhor centro médico da Paraíba está a caminho e você ainda pode fazer parte do Jardins Medical, empreendimento inovador no bairro dos Expedicionários, próximo dos melhores hospitais de João Pessoa. Já estamos com 85% das salas vendidas. Teremos uma estrutura com amplo estacionamento, elevadores ultramodernos e bem dimensionados, auditório e área para eventos no rooftop, além de um mall com diversas lojas. Jardins Medical, 98225 4076. Qualidade pra montar a sua empresa. Cadeiras, poltronas, birôs e mesas. Seminovos de qualidade, menor preço e variedade. Rei das cadeiras, economia de verdade. Móveis pra casa, escola ou escritório. O salão de beleza, estúdio ou consultório. Restauração e padronização também. O Rei das Cadeiras tem. Rua Margarida Maria Alves, 21 Bancários. Fone 991627839. Siga o Instagram. Rei das Cadeiras. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Estamos de volta com CBN Paraíba para todo o estado, trazendo os assuntos da política. E lá no sertão do estado, João, teve uma candidata a vice-prefeita que desistiu da disputa, é isso? Olha, exatamente, Carol. Ontem à noite, a candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo ex-juiz Ramonilson Alves, que é do PSDB, lá em Patos, a Priscila Lima, anunciou a sua desistência, a retirada do seu nome da chapa. Ela que é filiada ao MDB do senador veneziano Vital do Rego. A chapa, inclusive, já havia enviado as informações à Justiça Eleitoral para o registro da candidatura, das candidaturas, mas ontem à noite ela comunicou oficialmente à própria Justiça Eleitoral que está desistindo da disputa. A perspectiva é de que até amanhã, né, o prazo final para o registro de candidatura, um outro nome seja anunciado por essa composição que apoia a candidatura do Ramonilson Alves. Apoia o Ramonilson os partidos MDB,
PL, Novo e a Federação PSDB e Cidadania. Em Patos, a gente tem um cenário já também definido, com exceção dessa modificação de Priscila, com a desistência dela, mas o restante do cenário está praticamente definido, com outras 3 candidaturas à prefeitura. Nabor Vanderlei, do Partido Republicanos, que conta com o apoio aí de outras legendas, da base do governador João Azevedo e também do União Brasil, do senador Efraim Filho. O professor Edileudo, do Sena, que é candidato pela Federação Brasil da Esperança, pelo PT, PCdoB e PV, e também Felipe Aline Leite, que é candidata pelo Partido Unidade Popular. São 4 candidaturas já registradas junto à Justiça Eleitoral para essa disputa em Patos, agora com essa desistência de Priscila. A perspectiva é de que um outro nome, também do MDB, do senador veneziano Vital do Rego, seja indicado até amanhã para a formação dessa chapa aí que vai para esse embate em Patos. Lembrando que em 2020 o ex-juiz Ramonilson Alves também disputou a prefeitura com, à época, o então candidato Nabor Vanderlei, que acabou eleito. Nabor teve em 2020 51,57% dos votos e Ramonilson Alves teve 41,21% dos votos apurados nas urnas em 2020. Agora, os dois irão, juntamente com essas 2 outras chapas, para uma nova disputa lá no município de Patos, cidade importante ali da região do Sertão e que polariza muitos municípios ali da região. Agora são 9h58. Felipe, você tem informação nacional, informação de decisões lá no Congresso Nacional que impactam 100% a nossa vida, né? Isso, sobre a reforma tributária, Caio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto que regulamenta o comitê que será responsável por gerir o imposto sobre bens e serviços. Já falamos sobre ele aqui. Esse texto, esse comitê vai reunir representantes aí de todos os estados da federação e do Distrito Federal e vai coordenar a arrecadação, a cobrança e a distribuição do novo imposto aos entes federados. Esse comitê também vai elaborar a metodologia e o cálculo da nova alíquota, entre outras atribuições. O texto aprovado ontem também inclui, além da aprovação da regulamentação desse comitê, inclui planos previdenciários na incidência do imposto sobre doações e causa-mortes. Como é que vai ser a composição aí desse comitê que vai gerir o novo imposto da reforma tributária? Ele será composto por 27 membros, representando cada estado e o Distrito Federal. Esses membros serão indicados pelo chefe do Poder Executivo, estadual e distrital, e também será composto por 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, membros que serão indicados pelos chefes dos poderes executivos municipais e distrital. E aí houve, desde o início do debate sobre a implementação desse comitê, uma discussão sobre se ele tiraria ou não a autonomia dos entes federados, no caso dos estados e dos municípios. O fato é que a maioria dos parlamentares concordou com a mudança, digamos, com uma certa concentração desse ente que vai, desse conselho que vai arrecadar, a distribuição desse imposto. Na verdade, vai fazer a arrecadação, concentrar a arrecadação e vai também fazer a distribuição desse novo imposto. A bancada da Paraíba, em sua maioria, votou a favor da regulamentação do texto desse comitê gestor. Votaram a favor do comitê os deputados Aguinaldo Ribeiro, Damião Feliciano, Gervásio Maia, Hugo Mota, Leonardo Gadelha, Luiz Couto, Murilo Galdino, Romero Rodrigues e Romero Rodrigues. Votaram contra a regulamentação do novo comitê os deputados Cabo Gilberto e Wellington Roberto, ambos do PL, e não participaram dessa votação Elisa Virgínia e Wilson Santiago. Ontem foi a aprovação do texto base, como eu disse, e a votação do projeto continua hoje com a análise dos destaques apresentados pelos partidos aí na tentativa de alterar trechos desse texto base, Caio. A gente vai trazer mais em breve aqui na CBN os detalhes de como é que vai funcionar esse comitê gestor, que, como eu disse, vai concentrar a arrecadação de impostos, e fazer também essa distribuição para os entes federados. Com certeza, a gente sempre fala aqui, a gente fala sobre política paraibana, mas se a política nacional
que também interfere muito na nossa vida, tiver esse impacto, a gente traz e explica para o nosso ouvinte o que é que está acontecendo lá em Brasília também. São 10 horas e 1 minuto, a gente desfaz nossa rede agora, viu? Carol, Pedro, um abraço para vocês. A gente se encontra amanhã e segue agora com o intervalo. Em seguida, Repórter CBN. Forte abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. CBN, a rádio que toca notícia. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote. 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. O inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade e te mantém protegida contra resfriados e gripes comuns da estação. Além disso, você também encontra uma linha completa de dermocosméticos para manter sua pele sempre hidratada e saudável. No inverno tô de boa, tô protegida com a Rede Farma. Repórter CBN. Quarta-feira, 14 de agosto de 2024. O Ministério Público do Trabalho vai investigar se os 2 pilotos e as 2 comissárias de bordo do avião da Voepaz que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, estavam sobrecarregados. Até o momento, o IML da capital paulista identificou 52 das 62 pessoas que morreram no acidente. 27 corpos foram liberados para as famílias. Os moradores do condomínio onde aconteceu a tragédia planejam a realização de um ato ecumênico para homenagear as vítimas do desastre aéreo. A Polícia Federal faz uma operação contra uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro no Tribunal de Justiça do Maranhão. De acordo com a investigação, o grupo manipulava processos para obter vantagem financeira. São cumpridos 55 mandados de busca e apreensão. A ação também ocorre no Pará e no Rio de Janeiro. O pagamento das emendas de comissão cresceram quase 6.000% em 2 anos. O valor saltou de 136 milhões de reais em 2022 para 8 bilhões e 200 milhões em 2024. A informação é do Siga Brasil, sistema do Senado que contém dados do orçamento. As emendas de comissão são uma das principais formas de deputados e senadores enviar dinheiro para os redutos eleitorais deles. Na modalidade, o repasse de recursos é feito sem a identificação dos parlamentares responsáveis. E o prazo de entrega da documentação dos candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni termina hoje. O processo pode ser realizado de forma presencial ou virtual. A segunda chamada será no dia 20 de agosto. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal,
Recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sábado, dia 17 de agosto de 2024, das 8 às 14 horas. João Agripino, João Pessoa. No seguinte endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Melo. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Opa, estamos chegando, segunda hora do CBN João Pessoa na área. São 10 horas e 7 minutos. Muito bem-vindo você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem está já conectado com a gente, sintonizado desde cedo, e também quem está chegando agora para acompanhar os nossos assuntos, giro de notícias, política, programa hoje muito recheado com muita informação para você. Já quero te adiantar que ainda hoje vamos acompanhar ao vivo a coletiva de imprensa da Polícia Civil sobre o caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima, que está sendo suspeito, né, o que é suspeito de ter abusado sexualmente de várias pacientes no seu consultório de pediatria. Então vamos trazer ao vivo, em tempo real, informações atualizadas para você sobre esse caso durante a coletiva de imprensa. Claro, também tem outros assuntos aqui, a gente vai falar sobre política já já. Vou até abrir a câmera para quem está assistindo no cbnparaíba.com.br ou no YouTube. O time de política ainda está por aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos já já. Mas antes disso, quero aproveitar para conversar com você que é ouvinte, que é fiel, que está mandando mensagem para a gente no nosso WhatsApp 981324088 ou lá no chat do YouTube. Vou começar pelo YouTube. O Iago Rodrigues está dizendo bom dia, sempre na escuta. Tem também o Arthur, tem o Luerson Albuquerque que disse que a desembargadora, ele disse assim, a desembargadora deu uma decisão contra a lei, uma lei que é orgulho para Paraíba, em especial em João Pessoa. Tem também o Marconi Barros chegando por lá. E no nosso WhatsApp, ó, muita gente chegou, conversou com a gente, o Adailton Fonseca, o Enildo Trajano também dizendo bom dia, bom trabalho para toda a CBN, equipe, rádio que toca notícia. De que horas começa a parte do esporte? Ele está perguntando. O esporte aqui no CBN João Pessoa fica ali depois da 10h45, por aí, tá? Enildo. 10h45 tá chegando o esporte por aqui, 2 da tarde tem CBN Esporte Clube. O Jorginho também mandou aqui o rádio dele em sintonia. O Pedro Alves, o Wellington Soares, bom dia, Caio e equipe. A Adriana, Caio, bom dia. Mais uma vez venho reclamar sobre os ônibus da Penha 207, demora muito. O motorista também brigando com os passageiros, a gente reclama porque tá atrasado e ele falou que estava no horário. Tinha que passar às 6h40, passou às 7 horas. A gente sabe que 20 minutos é muita coisa para quem tem que chegar no horário, né? E diz que ela pega esse ônibus na Vasco da Gama. Então a gente vai repassar aqui, viu, Adriana, para Cintur, para saber o que é que tá acontecendo. A Leila Oliveira chegando por aqui, sempre na escuta, minha companhia diária. Leila, um abraço para você e para o seu filho, tá? O Eunésimo também chegando por aqui, Gabriel, Antônio Marinho, lá de Antônio Aquino, na verdade, lá de Camutanga, em Pernambuco, nos ouvindo. Quem mais? Mais um ouvinte aqui, o Alfredo, dizendo, bom dia, Caio, por favor avisem ao governo do estado que é bem mais fácil começar e terminar os edifícios prometidos da antiga Procev, no centro da cidade, do que começar a Ponte do Futuro. O povo do centro está esperando por isso. Como a gente disse, são muitas obras que começaram e ainda não foram entregues, né? A gente está anunciando aí mais uma obra, a obra da ponte entre João Pessoa, entre Cabedelo e Lucena, né? O Ricardo, aqui, Ricardo Viana, bom dia, Caio. Infelizmente esse tipo de erro e omissão das prefeituras nas construções de imóveis e empreendimentos acontece em várias cidades, no interior não é muito diferente. No loteamento onde eu moro, a construtora fez a pavimentação com material inadequado. Na época das vendas dos lotes, a prefeitura homologou o empreendimento e só depois,
com a passagem dos caminhões pesados, a construção das casas, destruiu todo o calçamento. A prefeitura alega que foi a construtora alega que já repassou para a prefeitura a responsabilidade e nós, moradores, estamos há quase 4 anos nesse ping-pong de desculpas. O Ricardo lá de Guarabira falando da situação, e é isso mesmo. A prefeitura aprova, a construtora faz, depois cada um diz que a culpa é do outro e quem sofre é a gente mesmo. Obrigado, Ricardo. Tem também o Diego Arley chegando por aqui, o Antônio dizendo que tá ligadinho, o Francisco, Pedro Alves, o Wendel Paiva também nos acompanhando, Joselito em Cacimba de Dentro nos acompanhando. Um abraço, Joselito, para você. A Irene, Antônio Mar Bandeira, a Renata Glória também, Manuel Neto chegando por aqui. Manuel, lemos sua mensagem, obrigado pela sua participação, a gente repassou aqui para nossa produção. Quem mais? O Wellington. O Wellington mandou aqui pra gente dizendo que teve uma batida entre um caminhão e um ônibus no Parque da Lagoa, próximo ao Cassino da Lagoa. Mandou uma foto de agora, a gente vai saber como é que tá o trânsito por lá daqui a pouco para atualizar vocês. Tem o Guarabira, que está na audiência no Jardim Planalto, o Charles também participando com a gente, Josias passando para desejar boa semana. Nossa, muita gente participando. Vou fazer o seguinte, ainda tem muito ouvinte, já eu leio as mensagens de todo mundo para a gente seguir aqui com os nossos assuntos, tá? Mas eu prometo que volto e converso com vocês já. Agora são 10 horas e 12 minutos. Termina amanhã o prazo para o registro das candidaturas. A gente falou de Campina Grande, já todos os candidatos fizeram esse registro, fizeram essa solicitação. E em João Pessoa, hein, Felipe, como é que está a situação? É isso, Caio. Como você disse, termina amanhã, né, o prazo para partidos, coligações e federações registrarem as candidaturas para as eleições municipais. A gente reforça e relembra que estarão em disputa na corrida eleitoral desse ano os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, e esse prazo que se encerra amanhã está aberto desde o dia 20 de julho. Os pedidos para o registro de candidaturas devem ser realizados por meio aí do módulo externo do sistema Candex da Justiça Eleitoral até às 8 horas de amanhã. E já são muitos registros aqui na Paraíba, né? A gente lembra que o sistema é atualizado a todo momento, sobretudo nessas horas finais aí de registros dessas candidaturas. Só para você ter uma ideia, nesse momento, Caio, o sistema Divulga Candi do Tribunal Superior Eleitoral aponta que são 466 candidaturas registradas a prefeitos, candidaturas a prefeituras aqui na Paraíba, 466, o mesmo número aí para vice-prefeito. E em relação às candidaturas para vereador, o sistema Divulga Candi registra nesse momento aqui na Paraíba 7.962 candidaturas já registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em João Pessoa são, nesse momento, 438 candidaturas registradas para o cargo de vereador. A gente lembra que após o registro das candidaturas, a Justiça Eleitoral ainda vai fazer o julgamento desses registros de candidaturas e, claro, a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes desses registros aqui no CBN João Pessoa. Lembrando que em João Pessoa são 5 candidatos a prefeito também registrados. E eu relembro aqui para você agora, Caio, os nomes aí dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa: Cícero Lucena, o atual prefeito, que disputa a reeleição pelo Progressistas; o deputado Luciano Cartacho, do PT, também já fez o registro de sua candidatura; Marcelo Queiroga, pelo PL; Rui Carneiro disputa pelo Podemos e Yuri Ezequiel concorre pela Unidade Popular. Esse é o cenário até o presente momento aqui em João Pessoa. Nenhum desses candidatos ainda teve o registro julgado pela Justiça Eleitoral, mas todos já fizeram os seus respectivos registros aí no Tribunal Superior Eleitoral. Felipe, aproveitar aqui, a gente encerrou esse assunto da política, mas vou lembrar para o nosso ouvinte, a gente falou agora há pouco de um acidente que aconteceu na Lagoa, né? Próximo ali ao Cassino da Lagoa. O trânsito já está intenso por lá. Você que está vindo da Padre Meira em direção a Getúlio Vargas, em direção ali ao Liceu Paraibano, trânsito já está intenso por lá. Então, muita atenção para você, motorista, condutor. Se alguém estiver passando por aí,
tiver informação, viu que o trânsito está liberado, manda pra gente no 981324088. Agora são 10 horas e 16 minutos, mais uma pausa rápida por aqui. A gente volta com informação atualizada sobre o Ministério Público da Paraíba ter recomendado à Prefeitura de Santa Rita anulação imediata da terceira retificação do edital do concurso para o quadro de pessoal da Secretaria de Segurança Pública do município de Santa Rita. Então vamos falar sobre esse concurso daqui a pouco. Também tem informação para você sobre a prisão de mais um suspeito de estar envolvido na morte de Bianca Souza de Lima, jovem de 24 anos, que foi assassinada. Enfim, tem muita informação para você. Não sai daí, a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Tem o Moura do B que já mora em você. Descubra o seu. Concept João Pessoa. Estúdios e 1 ou 2 quartos para morar ou investir. Mirante Rui Carneiro. 3 quartos, vista privilegiada. Ambos no Miramar, com lazer completo e comodidades. E para saber mais sobre nossos empreendimentos, visite a Casa Moura do B na Avenida Rui Carneiro. Ligue 31 42 19 15 ou acesse moradob.com.br. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @SicrediCreduniPB. Sicredi Creduni, vem ser dono. A bola está rolando na Taça das Favelas, o maior campeonato de futebol amador do estado. Transmissões ao vivo pelo Jornal da Paraíba e finais do masculino e feminino pela TV. Acompanhe o time do seu bairro, torça e valorize o futebol da nossa terra. A inclusão e o respeito também estão em campo, revelando novos talentos. Taça das Favelas, um gol pra toda a vida. Taça das Favelas. Oferecimento Bet Nacional. Profetize na Bet do Brasil. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. Já pediu sua nota hoje? Quem pede a nota cidadã fortalece o comércio, ajuda a Paraíba e ainda concorre a muitos prêmios. Bote fé na nota que vale a pena. Esse mês tem R$100 mil no sorteio e em dezembro tem mais. Um Polo Track 0 km para você. Cadastre-se no portal Nota Cidadã, compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. CBN João Pessoa. 10h20. Giro de notícias. O Ministério Público da Paraíba recomendou ao prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, a anulação imediata da terceira retificação do edital do concurso para provimento de vagas do quadro pessoal da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Santa Rita. Essa decisão é para que o item 17.2 do concurso retorne ao texto original, garantindo a todos os candidatos aprovados e classificados em todas as fases do edital a matrícula no curso de formação profissional da Guarda Civil Municipal. Essa recomendação faz parte de um procedimento administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça ou na Promotoria para verificar a reclamação feita à ouvidoria do Ministério Público sobre esse assunto. Ela foi expedida ontem pela Promotora de Justiça de Santa Rita, Anita Betânia da Silva Rocha, que atua na defesa do patrimônio público.
Segundo a promotora, esse item foi modificado após a aplicação da prova objetiva, desfavorecendo os candidatos que foram aprovados nas outras etapas, ainda que fora do número de vagas imediatas. E foi preso mais um homem suspeito de estar envolvido na morte de Bianca Souza de Lima, jovem de 22 anos, que foi encontrada com os pés e as mãos amarrados e sinais de tortura pelo corpo em maio deste ano, na cidade de Bahia. O delegado João Paulo Amazonas deu aqui à CBN detalhes dessa prisão. Um indivíduo conhecido como Jefinho, extremamente perigoso, conhecido pela sua crueldade dentro da facção criminosa. Foi capturado pelos policiais civis aqui de Bahia, no bairro do Alto da Boa Vista, na comunidade do Buracão. Segundo as investigações capitaneadas por Dr. Diego Garcia, aqui do Núcleo de Homicídios de Bahia, esse indivíduo seria um dos responsáveis pela tortura da vítima e também por ocultar o cadáver da vítima após o crime. Então, já é o terceiro envolvido nesse crime, que foi pego pelas forças policiais. Um menor de idade já foi apreendido. E esse é o segundo indivíduo maior de idade que é preso, tá? Ainda faltam alguns indivíduos já identificados também como autores desse bárbaro crime e em breve serão presos. A Polícia Civil não descansará enquanto todos os envolvidos não estiverem presos para responder por esse crime no cárcere. Agradecer a população que vem ajudando bastante o trabalho da Polícia Civil aqui em Bahia. Em nome da 4ª Delegacia Seccional, eu agradeço bastante. E podem continuar ajudando através do Disque 197 da Polícia Civil. Não precisa se identificar, só passar as informações que tem conhecimento, que imediatamente eu vou determinar aqui a apuração de cada fato desse. São 10 horas e 23 minutos. Falar com você que é empreendedor, quer começar um negócio, quer ampliar o seu negócio. O programa de créditos Eu Posso está oferecendo novas oportunidades de financiamento. Hoje e amanhã são 120 vagas. 60 vagas hoje, 60 vagas amanhã. Os valores dos créditos variam de R$ 8.000 a R$ 15.000 para apoiar justamente o crescimento de pequenos negócios e iniciativas individuais aqui em João Pessoa, tá? As inscrições estão sendo feitas presencialmente na sede da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, que fica na Rua Diogo Velho, aqui no centro, próximo à Lagoa, das 9 da manhã às 5 da tarde. Ou seja, começou a 1h30 mais ou menos. Dá tempo de ir lá agora pela manhã, levando toda a sua documentação até 5 da tarde tá lá. Ou, se você não puder hoje, vai amanhã. Os empréstimos podem ser quitados em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até 3 meses para investimento em capital fixo ou misto. Já para investimento em capital de giro, esse prazo é um pouco menor, 12 parcelas, sem período de carência. As taxas de juros são de 0,9% ao mês. São 10 horas e 24 minutos. Falar sobre um ramo que está em crescente ascensão aqui na Paraíba, que é a construção civil. Acontece amanhã, quinta e sexta-feira, aqui na capital, a Feira de Negócios e Inovação Construcom. É um evento gratuito que vai contar com várias palestras, workshops e expositores. E quem explica pra gente, faz esse panorama, é Maiara Medeiros. Um espaço para negócios e inovação na área da construção civil e arquitetura aberto ao público. Na Feira Construcom, que acontece desde 2018 em João Pessoa, é no Centro de Convenções que uma vasta programação com palestras e workshops deve envolver os interessados. Gestão de obras na era digital, aplicação e normas técnicas, além de equipamentos inteligentes, são alguns dos temas a serem debatidos, com empresas e especialistas de todo o país. São mais de 20 palestras e 200 expositores. O organizador do evento, Will Fonseca, destaca que o público é diverso e que a feira se torna necessária dentro de um cenário em constante ascensão, a construção civil. É um setor muito intenso em mão de obra e em matéria-prima, né? É uma indústria. Então, o que a gente observa é que o próprio mercado ele busca diariamente soluções mais eficientes. Isso a gente fala na questão energética, na questão de materiais,
na questão de sustentabilidade também. Então é uma tendência no mundo todo, em todas as áreas, mas eu vejo que no setor da construção civil ela se faz de uma maneira muito pragmática. Na Construcom a gente tem a oportunidade de observar isso nos expositores, através dos equipamentos, dos produtos que eles estão colocando em exposição aqui. O custo médio da construção civil na Paraíba cresceu 0,75% em junho deste ano, frente ao mês de maio, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, divulgado pelo IBGE. A alta do índice estadual foi superior às observadas na média nacional, de 0,56%, e na regional, de 0,25%. Por isso é tão urgente falar também em construção com sustentabilidade. Esse ano, a feira ela teve um aumento aí no número de expositores substancial. A gente, ano passado, tinha 104 expositores, esse ano está passando para 192, quase 100% de aumento. E aí nós temos empresas de todas as regiões do país expondo, desde materiais, serviços, tecnologias e produtos. E o público também, ele pode participar gratuitamente, né? O acesso à feira é gratuito e o acesso às palestras da feira também é gratuito. Há uma programação com mais de 20 palestras. A Feira Construcom 2024 acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto, das 2 da tarde às 10 da noite, no Centro de Convenções de João Pessoa. Por dia, o evento deve receber mais de 20 mil profissionais, entre fornecedores e compradores. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site feiraconstrucom.com.br. Empresários, síndicos, advogados, construtores e incorporadores, engenheiros civis, arquitetos, design de interiores, paisagistas, corretores e fabricantes de imóveis estão convidados, além de entusiastas na área. Reportagem Maiara Medeiros. São 10 horas e 28 minutos. Já, tem mensagem de ouvinte, tem também reportagem sobre pichação. A gente vai falar aqui na bancada como essas pichações têm trazido grandes prejuízos para prédios públicos, para você que tem sua casa e tem o muro pichado. Vamos falar sobre crime. Isso é crime ambiental. E pior ainda, agora as facções criminosas estão marcando o território com pichação. Então vamos trazer esse assunto logo depois do intervalo e Repórter CBN. A gente fala com você sobre isso, então não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. Construa seu futuro com fundamentos cristãos e excelência acadêmica. Venha estudar na Faculdade Internacional Cidade Viva. Assumimos um compromisso com toda João Pessoa. Promover excelência no ensino com um projeto arrojado, um corpo docente altamente qualificado, excelente infraestrutura e cursos com nota máxima no MEC. Inscrições abertas para as graduações em Teologia e Direito. Consulte nosso programa de bolsas. Acesse agora ficv.edu.br. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Repórter CBN.
Quarta-feira, 14 de agosto de 2024. As vendas no varejo no Brasil caíram 1% em junho na comparação com o mês anterior. O desempenho foi influenciado pelo setor de hiper e supermercados. O resultado negativo ocorreu depois de 5 altas seguidas. Em maio, o indicador havia crescido 0,9%. No primeiro semestre, o setor acumula elevação de 5,2%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A Fiocruz Amazônia recomendou o uso de máscara durante o período crítico de exposição à fumaça das queimadas em Manaus. O alerta é feito principalmente para pessoas com histórico de comorbidades e doenças respiratórias. Desde sábado, partes da capital do estado sofrem com a poluição do ar. Um foragido da Justiça Brasileira foi preso na Bélgica e teve o pedido de extradição instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais. O homem foi denunciado por lesão corporal e tortura dos enteados. Ele permanece em prisão provisória no país da Europa, enquanto aguarda a extradição para o Brasil. A produção de motocicletas em Manaus superou 1 milhão de unidades no primeiro semestre. É o melhor resultado do setor em 12 anos. O volume representa aumento de 14% na comparação com o mesmo período de 2023. A região concentra 96% da produção do país. O balanço é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo. A empresa americana Mars anunciou a compra da Quelanova pelo valor de 35 bilhões e 900 milhões de dólares. As duas companhias atuam no ramo alimentício. A Mars é dona de marcas como M&M's e Snickers e a Quelanova proprietária dos salgadinhos Pringles e dos sucrilhos Kellogg's. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,16% com 132.611 pontos. O dólar comercial está em leve alta de 0,05%, negociado a R$ 5,45. O euro vale R$ 6,01, elevação de 0,38%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. Dez e 34 de volta com o CBN João Pessoa, já agradecendo sua companhia, agradecendo você que está participando, mandando mensagem, tanto lá no chat do YouTube quanto no WhatsApp. Já vou ler essas mensagens e conversar com vocês, tá? Fica por aí. Porque a gente vai falar agora sobre como a pichação, além de ser crime, gera prejuízo financeiro para o município, gera prejuízo financeiro para os prédios públicos e para você que tem sua casa pichada, né? A gente, inclusive, vai diferenciar aqui pichação e grafite, é importante falar sobre isso. Polui muito paisagem urbana, deixa a nossa cidade muito poluída e Deise Ponciano tem essas informações, porque inclusive, né, Deise, não só pichação daquelas que a gente já estava acostumado, agora até facção criminosa está pichando o lugar para deixar a marcar o território. Exatamente, Caio. Ontem, inclusive, trouxemos informações sobre 3 pedidos de tropas federais para a campanha eleitoral deste ano, apresentados juntos ao TRE da Paraíba, e um desses pedidos tem relação com uma pichação de uma sigla de facção criminosa na cidade de Cabedelo. Inclusive, uma foto foi anexada a esse pedido mostrando essa pichação. Essa prática de pichação é considerada crime ambiental. E aí eu conversei com o advogado Henrique Toscano, que explica sobre a penalidade para quem comete esse tipo de criminalidade. É um crime que está constituído na Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que determina que pichar ou por outro meio compuscar edificação ou monumento urbano, ou seja, qualquer edificação ou monumento, desde um muro a um prédio, a uma estátua, qualquer tipo de edificação ou monumento urbano, seja ele público ou seja ele privado, pode gerar uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
Aqui em João Pessoa existem ações de conscientização desenvolvidas pela Coordenadoria de Patrimônio Cultural. Daniela Bandeira, que coordena os projetos e ações, explica que é um trabalho importante, mas também difícil. Inclusive, ela disse que é até um trabalho que parece até que você está enxugando gelo. As ações são muito mais ações de conscientização, porque é impossível, não só aqui em João Pessoa, mas em qualquer outro lugar do mundo, você manter uma vigilância efetiva sobre todos os prédios históricos o tempo todo. Existem prédios históricos que são públicos, que são privados, e é claro que com a chegada das câmeras, a gente tem um maior poder de fiscalização, mas ela ainda não cobre todo o território. Então, sempre que nós sabemos que alguém, que o indivíduo A cometeu um crime de vandalismo contra um prédio, que há evidências, a gente comunica à polícia para que se abra um inquérito e aí as devidas ações, a investigação aconteça e as devidas ações sejam tomadas. A pichação, na maior parte das vezes, é feita em locais proibidos e no período noturno, que é aquele período que tem pouca movimentação. E pode ser considerada, sim, um ataque ao patrimônio público ou privado, porque a gente sabe que não é feita apenas em locais históricos, E eu perguntei para a Daniela se existia um mapeamento, se tinha um quantitativo, mas até para conseguir fazer um levantamento é complicado, porque a prefeitura vai lá, revitaliza, pinta o local, aí daqui a pouco volta a pichação mais uma vez. A gente tem uma área muito grande, uma incidência muito grande de imóveis que estão dentro do perímetro do Centro Histórico de João Pessoa com pichações. E se a sociedade perceber, essas pichações elas são muito mais frequentes em patrimônios históricos. É importante lembrar que pichação realmente difere de grafite, que em regra é bem mais trabalhado, é feito com autorização, é regulamentado. É uma arte planejada, com espaço específico para isso. É lindo, grafite é lindo e é autorizado, Caio? Seja em um local privado ou um local público, tem que ter uma autorização prévia, então é totalmente diferente. E quando é identificado as pichações, a população pode e deve denunciar, mesmo que de forma anônima, principalmente porque a gente está num contexto de que envolve facções, às vezes a população sente medo, mas denunciar é importante, sim. Como se trata de crime ambiental, pode-se procurar a delegacia, ou seja, alguém pode fotografar as áreas pichadas, e encaminhar à delegacia, logicamente, pedindo sigilo ou fazendo denúncia, porque muitas das vezes aquelas pessoas que fazem pichação podem estar vinculadas a organizações criminosas e as pessoas têm medo de fazer esse tipo de denúncia voluntária, colocar o seu próprio nome e dizer que viu determinada pessoa. Mas hoje é muito importante que as pessoas entendam que várias dessas pichações já podem ser detectadas por circuitos de câmeras, seja de prédios, de monumentos, e aquelas gravações ali elas são importantes para ajudar a identificar o pichador, tanto pelo denúncia e tanto procurar a curadoria do direito ambiental, que seria o Ministério Público, que toma conta dessas questões ambientais. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública sobre se existe algum monitoramento e ações integradas ao combate ao crime organizado, justamente por conta dessas pichações relacionadas à facção, Mas até o momento a gente não teve resposta, mas a gente reitera que é muito importante que a população também denuncie, porque mesmo que as pessoas já tenham dado até como algo simples, corriqueiro, não é. Assim, é importante mesmo a denúncia e também essa fiscalização. E me parece que essa fiscalização, como a própria Daniela falou, a secretária, é quase impossível de acontecer, porque a gente lembra ali a Praça Tenor Navarro, por exemplo, que é um lugar histórico de João Pessoa que muitos turistas vão. Assim que pinta, no dia seguinte já está toda pichada. Os casarões já estão todos pichados. Isso não acontece só nos prédios históricos, como você disse, as casas das pessoas. Tem gente que desiste de pintar o muro, porque pinta o muro aqui, aí vai e picham. Aí você conserta e picham por cima de novo. É uma falta de respeito enorme com quem está ali com sua casa, quer sua casa limpa, quer sua casa bonita.
e deixa a cidade feia mesmo. Eu sei que tem Deixa. muitas pessoas que defendem, porque que faz parte dos centros urbanos, ter pichação, faz parte de ser uma cidade cosmopolitana, mas, poxa, a pessoa defende até o ponto que não vai ser na sua casa, porque ninguém quer que sua casa seja pichada e ninguém quer que os prédios públicos sejam pichados, porque quando vai pintar, é dinheiro do nosso bolso para pintar também. Então, viu pichação, tá acontecendo com frequência, faz a denúncia. Liga aí para 197, liga para a Polícia Civil, liga para a Polícia Militar e faz essa denúncia para pelo menos mapearem onde está acontecendo tudo isso. É crime ambiental desde 1998 no Brasil, e se tiver facção criminosa envolvida, aí é que é crime mesmo. Deise, muito obrigado pela sua Obrigada, participação. Caio. Até mais. Intervalo, a gente volta para falar sobre política mais uma vez, tá? Então não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Você precisa de aparelhos auditivos? O Centro Auditivo Auditon tem a solução. Aparelhos auditivos com tecnologia suíça de última geração, o Phonak Marvel. Com ele é possível atender chamadas telefônicas e ouvir música e TV como se fossem fones de ouvido sem fio. Tem a possibilidade de realizar ajuste remoto com seu fonoaudiólogo Auditon, no conforto da sua casa. Envie já uma mensagem para o 991030303 e agende seu teste gratuito. Perda auditiva tem solução. Auditon. Aproveite os sons da vida. Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas, e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PB 008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN João Pessoa. Dez horas 44 minutos, o Bom Dia Paraíba da TV Cabo Branco e TV Paraíba estreou hoje um projeto para falar sobre política. É o Papo Jovem, uma parceria da Rede Paraíba com o curso de jornalismo da UFPB, e os nossos estagiários de jornalismo se juntaram a esses estudantes da universidade, foram às escolas públicas, foram a ONGs, no próprio campus da UFPB para falar sobre assuntos ligados à política e ao período eleitoral. Em 5 episódios vão ser diversos assuntos e hoje a conversa foi sobre cidadania, um dos pilares do exercício da democracia. Então a gente conversa agora com Mabel Pontes e com Guilherme Bezerra, que são estagiários da TV Cabo Branco, se garantem muito no jornalismo e são responsáveis pelo episódio de hoje. Mabel,
Gui, sejam bem-vindos. Bom dia, Bom Caio. dia. Bom dia, Bom Mabel. dia, Caio. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Como a gente falou ontem, né? É um quadro pensado para jovem, mas que qualquer pessoa que assistir vai entender mais de política e vai entender, inclusive, como é que os jovens estão pensando política hoje, porque o jovem está querendo saber de política. Então me fala um pouquinho sobre esse primeiro episódio. Mabel. Bom, é isso aí que você falou, Caio. Ele é um quadro pensado em ser voltado para os jovens, mas ele é um quadro que, na verdade, torna a política um tema acessível para todas as idades, porque busca simplificar todas essas discussões sobre quais são as missões dos nossos representantes que a gente vai escolher agora durante as eleições, sobre qual é o nosso papel como cidadão em desempenhar essa escolha, quais são os nossos direitos e torna isso de uma forma bem mais clara para ser vista de uma forma que se torna facilmente compreensível para todo mundo. Que a gente estava discutindo ontem, Caio, trazendo uma Mabel também para a conversa, é que esse papo tinha que instigar uma conversa com todo mundo, né? E isso que eu até falei na divulgação da rede que a gente fez também. A ideia do papo é você trocar uma ideia. A gente não está aprendendo sozinho, a gente não está ensinando para ninguém, a gente está todo mundo conversando e no meio desse papo a gente vai trocando uma ideia, vai se entendendo, a gente pode discordar um do outro, porque esse tema do primeiro episódio foi super subjetivo, né? Cidadania. Cada um tem uma definição própria, o que leva a ser cidadão. Então, eu acho que se tudo deu certo, a gente conseguiu instigar um debate hoje e a gente queria trazer esse debate aqui para a CBN também. A gente separou uns trechos, Caio. Para quem não conseguiu assistir na televisão, aí eu já chamo para que toda quarta-feira no Bom Dia Paraíba vai ter oportunidade do pessoal acompanhar o Papo Jovem. Mas para quem não viu hoje, a gente separou um pequeno pedaço, 2 pequenos pedaços. E nesse primeiro a gente conversa sobre o voto. O voto é uma grande expressão da cidadania da nossa sociedade e a pergunta era sobre os motivos para tirar esse título de eleitor. Aí depois o nosso especialista, da vez como a gente chama a pessoa que vai lá dar uma visão mais experiente, que nesse caso foi o analista político Gonzaga Júnior, ele deu uma visão. A gente falou com um estudante, eu acho que ele tem 16 anos, o Hugo, ele deu uma resposta e depois o Gonzaga fala. Vamos ver. Por que veio a decisão de tirar o título logo agora? Acredito que a política, como eu não sei se todos escutam, mas muitos falam que a política está perdida. Mas eu digo que é uma mentira. Porque se a gente votar nas pessoas certas, a gente vai trazer ideias novas, oxigênio diferente, pessoas capacitadas, porque tem muitos lá que já deu tempo, já pode sair da cadeira, que já deu, já chegou a hora, porque não está gostando de A, não está gostando de B, vem outra pessoa e vai fazer um trabalho melhor. Então, na minha cabeça, eu acredito que a política, sim, brasileira, pode melhorar através da força jovem. A ideia de cidadania, ela está sempre num processo de, digamos, reformulação, reconceituação. Então a gente pode pensar de forma simples a cidadania como viver na cidade, né? E o que é viver na cidade é muito próximo da ideia de política também, né? Então, cidadania e política, elas estão muito juntas, as ideias, né? Porque a política vem da ideia de polis, da cidade, como era também na Grécia. E o que é viver na cidade? Viver na cidade é exercer tudo aquilo que a cidade oferece. E a cidadania, exercer a cidadania é também viver e exercer aquilo que está disponível na cidade, né? Então, o acessar a escola é um direito, enquanto uma dimensão da cidadania. Se alimentar bem é também uma dimensão desse exercício da cidadania, né? Frequentar a praça, o lazer, a cultura, o entretenimento, ter família, né? Então, tudo isso está dentro do contexto dessa dimensão da cidadania. E como a gente vive numa sociedade política, a política ela é exercida a todo exercício, a todo momento que a gente exerce ou frequenta ou tem acesso a uma política pública, isso sim também passa pela ideia do direito de cidadania, né? Mas, repito, não é um conceito que ele se encerra, porque sempre aparece coisas novas, questões novas, políticas públicas novas e que a gente passa a acessá-la. Por isso que é um conceito que ele está sempre em construção. Esse trecho, ele vem da base da ideia desse episódio, que a nossa ideia era discutir o que é que leva uma pessoa a votar. A hora que a gente vai dar o voto, a gente conversou sobre isso ontem, Caio. Mabel, na hora da gente vai dar um voto, tem toda uma razão até a gente chegar lá, né? A gente chega na urna, a gente escolhe alguém lá no dia da eleição, dia 6 de outubro esse ano, mas até chegar lá tem vários motivos que levam a gente a escolher
um candidato, escolher um lado, escolher as nossas escolhas do dia a dia. E aí o episódio ele se baseava nisso. O que é ser cidadão? O que é que me leva a acreditar nisso e desacreditar naquilo? A escolher algum caminho para seguir. Então, a pergunta foi até reduzida nesse corte. Eu vou perguntar para tu, Mabel. Por que você escolheu dar o teu voto pela primeira vez? O que é que te motiva enquanto cidadã? Bom, eu acho que a motivação por trás de um voto de alguém vai muito no contexto social em que ela está inserida, nas experiências que ela tem como cidadã na sociedade, no dia a dia. Por exemplo, como são as experiências que ela teve com a educação, como ela consegue acessar a saúde, como ela consegue se ver usufruindo desses direitos que dizem ser assegurados para nós, que somos considerados cidadãos de um estado, cidadãos de uma comunidade. Eu acho que isso está muito ligado ao que é que a gente vê sendo retratado no nosso dia a dia. Então, Guilherme, você me perguntou o que me fez dar o meu primeiro voto. Eu acho que toda essa construção histórica de tudo que eu vivi até o momento em que eu cheguei até aqui. É realmente isso, Mabel. Até a gente conversou isso no episódio, foi num trecho que acabou não entrando no episódio, porque a gente conversou por 1 hora lá, né? A gente teve o desafio também de reduzir essa conversa para os 10 minutos que foram pro Bom Dia Paraíba. Mas a gente tava comentando da emoção de dar esse primeiro voto e de querer participar. Eu, particularmente, desde que eu tinha uns 10 anos de idade, eu já queria me meter e ninguém deixava. Eu tive que esperar até os 16 para tirar o título e só teve eleição quando eu tinha 17, porque eu dei essa sorte ainda. Pois é, eu vou adorei a resposta de Mabel, que foi bem assim, vem do meu contexto histórico, social, e é isso mesmo. Mas o meu foi bem parecido com o seu, Guilherme, que é tipo, queria muito participar, eu queria dar meu voto, eu queria fazer parte, não tem aquele jovem que quer fazer parte dessa vida adulta. Então com 16 anos eu também tirei, já foi na primeira eleição, 16 anos, já votei, e acho que quem é jovem deve fazer isso. Porque se a política tá ruim, tem que mudar. E o jovem tá na mão do jovem escolher esses novos representantes. Então vai lá, vota, se movimenta e participa da política. Na minha primeira eleição, inclusive, estava tendo um debate muito forte político e era uma eleição polarizada, mas enfim. Mas o que mais me entristecia era ver quem não estava dando valor ao voto, independente do lado que ia votar. Mas a pessoa valorizar isso e a oportunidade de votar, que muita gente jogou fora, isso foi até, inclusive, uma motivação para esse quadro acontecer, esse debate existir aqui na Rede Paraíba. A gente tem outro trecho, né, Mabel, que a gente fala sobre ser respeitado enquanto jovem, né? Isso mesmo. Vocês se sentem respeitados como cidadãos? Por mais que a gente seja novo, por mais que a gente tenha essa nova geração agora, a gente vai influenciar para o futuro. Então, por mais que a gente não sei o que, não sabe, mas a nossa opinião é importante para gerir para o futuro. Nosso primeiro momento de aprendizado político é em casa, né? É mais interessante muitas vezes para os pais buscarem esse processo de construção do conhecimento junto do que estar dizendo para o filho o que ele pode e o que ele não pode fazer. É isso mesmo. Eu acho que esse comentário do Hugo é simplesmente pontualíssimo. Quando nós somos jovens, muitas vezes a nossa opinião política, o nosso pensamento a respeito das coisas na nossa sociedade, ele é descartado pelos mais velhos, que nos veem como pessoas ingênuas, que não compreendem a totalidade das coisas, mas nós estamos vivenciando também, através da nossa educação, através do acesso que nós temos à saúde, através das experiências que nós temos com o transporte público, nós estamos inseridos na sociedade e temos essa percepção dela, tanto quanto os mais velhos. Então, nós temos, naturalmente, o direito de expressarmos essa opinião e de esboçarmos o treinamento e o estímulo do nosso pensamento crítico a respeito da política e de como ela é representada na nossa sociedade. É isso. Se o político quer entender como o jovem pensa, se ele quer estar perto desse jovem, tem que acompanhar o Papo Jovem, gente. Tem que acompanhar. Fica o convite aqui totalmente convergente, tá, Caio? A gente vai estar toda quarta-feira lá no Bom Dia Paraíba. A gente vai estar com uma edição também pro Jornal da Paraíba. A gente vai vir aqui na CBN toda semana. Combinado. Não só eu e Mabel, mas todo o time, porque tem um time grande por trás desse Papo Jovem. E toda semana a gente vai poder ver novas vozes e novas cabeças discutindo. Semana que vem com fake news e inteligência artificial, que é o tema do momento e que não podia faltar no Papo Jovem, né?
Perfeito. Eu vou me despedir aqui, você só dizendo que esse debate não terminou no Bom Dia Paraíba, você viu que a conversa é longa, cidadania rende muito pano pra manga, então continua no WhatsApp, continua nos corredores e eu espero que na casa das pessoas também. Guilherme Bezerra, Mabel Pontes, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, gente. Até mais. Valeu, Caio. Até. Agora são 10h55. Bancada movimentadíssima hoje. Everton Correia, do JPB1, já está aqui para trazer notícia, né, Everton? Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí pelas ondas do rádio, que nos dá carona. Hoje a gente tem denúncia no JPB1. Às 11h45 quero contar então com a sua companhia, você que está do outro lado. Por quê? Uma criança deu entrada no hospital público aqui de João Pessoa para fazer uma cirurgia de hérnia de um lado do corpo. A família percebeu, quando chegou em casa, que a cirurgia foi feita do outro lado. Nossa, isso aí, isso tem acontecido tanto, né? A gente tem registrado, às vezes a pessoa é uma cirurgia num joelho, aí fazem no outro. Aí aquele joelho que não precisava, ficou debilitado e você continua. E nesse caso, foi mais ou menos isso que aconteceu. A cirurgia foi feita do lado errado. Isso, e uma criança, né? Faltou já vai o básico passar por um ali, trauma. saber o básico. A equipe errou feio. Demais. E aí essa denúncia, inclusive, já vem com entrevista completa da família, que está passando, inclusive, por mais um tempo sem a cirurgia que precisava para essa criança. Porque não tem condições nesse momento, inclusive eles preferem esperar um pouco mais, porque prejudicou a vida social do menino também. Ele demorou mais tempo para voltar para a escola, porque estava precisando se recuperar de uma cirurgia que foi feita errada. E aí vai ter que ter o desgaste de outra cirurgia depois. Exatamente. E aí a confiança Que lá embaixo, história, né? viu? Porque depois dessa situação, tudo isso muito triste. Pessoal, vou esperar vocês então às 11h45. Interajam com a gente, mandem mensagem, porque também tem espaço para tirar dúvidas sobre colesterol, porque bombaram as perguntas. Então a gente vai dar mais espaço sobre isso também. A gente fez uma entrevista aqui recentemente sobre isso, o pessoal se interessou. Então, ó, todo mundo no JPB1 falar sobre colesterol hoje, já manda sua pergunta. Qual é o WhatsApp de lá? 981819700. Everton, bom programa pra você. Até mais. Valeu. Isso. São 10h57. Eu ia chamar Iaco Lopes, que tá aqui na minha frente. Você que tá vendo pelas câmeras já viu que a gente vai falar de esporte. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar mais um intervalo. E aí a gente volta já já com Iaco Lopes falando sobre esporte. Então não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio Delupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio Delupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio Delupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Mulheres, preparem-se para um momento incrível. Participe da conferência Entre Amigas com o tema Escolhidas. Seja abençoada através das palestras inspiradoras de Ana Manhães, Jaque Hayashi e Samara Queiroz, além de louvores impactantes com Cidade Viva Music, Lailô, Banda Rubins e Júlia Vitória. Garanta sua entrada agora mesmo no site cidadeviva.org e vivencie uma experiência profunda com Deus. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. Repórter CBN.
Quarta-feira, 14 de agosto de 2024. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional em Roraima, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso durante o concurso nacional unificado. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. As equipes ficarão nos estados entre a sexta e a segunda. O Enem dos concursos será no próximo domingo em 228 cidades, incluindo todas as capitais. O CNU oferece 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Ao todo, 2.100.000 pessoas se inscreveram. O ex-diretor-geral da Globo, Otávio Floresbal, morreu aos 84 anos em São Paulo. Ele acumulou mais de 30 anos na emissora e chegou a integrar o Conselho de Administração das Organizações Globo. O executivo era formado em comunicação e marketing. Na área, Otávio Floresbal fez diversos cursos de especialização em Nova York. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão lamentou a morte do executivo e afirmou que Otávio Floresbal teve como marca a profissionalização do modelo de comercialização dos espaços publicitários da Globo. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-chefe do tráfico da Rocinha, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, a 64 anos de prisão pelo assassinato de 3 pessoas em 2017. Considerado um dos chefes do Comando Vermelho, o traficante está preso na penitenciária de Porto Velho, em Rondônia, desde 2017. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Terceira hora do CBN João Pessoa, começando agora, são 11h03. Muito bom dia para você que está chegando, sintonizando com a gente, ligando seu radinho no carro, em casa, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está me acompanhando desde cedo na 101.7 FM, porque todos os dias são 3 horas de programação local de segunda a sexta-feira, ou seja, você fica muito bem informada, muito bem informado do que está acontecendo. Já vamos trazer para você a coletiva ao vivo, coletiva da Polícia Civil sobre o caso do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, que está sendo investigado por suspeita de estupro de pacientes durante as consultas. Então fica por aqui que vamos te atualizar ao vivo com nossa reportagem que já está na rua. Bem, comprometido, tem esporte já, mas só quero desejar aqui um bom dia e falar com você que está mandando mensagem. O Josemi Costa, a Liges, o Júnior, bom dia Caio, ouvintes da CBN. Fico ligado em vocês e fico me perguntando quando os senadores e deputados federais vão ver que as nossas leis e o Código Penal estão ultrapassados. Júnior do bairro do Rangel participando. Amarides também participando, dizendo o seguinte: bom dia Caio. O assunto do leite, que é o que a gente vai falar com a Erika Nóbrega daqui a pouco, me interessa muito. Adoro leite in natura, da vaca, mas hoje evito devido ao teor de gordura. Consumo apenas o leite desnatado. Como sou filha de Deus, de vez em quando dou umas escorregadas. Correta, Marilis. Acho que é isso mesmo, né? A gente faz algo para melhorar a saúde e de vez em quando pode chutar aquele, né? Botar o pé na jaca, né? E aí, ela também está comentando aqui sobre a questão do médico, dizendo que a polícia tem que investigar mesmo esse caso. Um abraço para o Joaquim Cordeiro, para o Paulo Andrade, para o Jairo nos ouvindo, Gustavo Rocha, Rogério, Rafael Jaburu, a Nina, o Nelson, desejando bom trabalho para todo mundo, o Landilson, Matheus também. Matheus está perguntando, Caio, o hospital veterinário já está fazendo atendimento de cirurgia como castração? Tá sim, viu, Matheus? A gente já entrou em contato e disseram que tá tudo funcionando por lá. Tem o Pedro Silva, o Fernando Lira, também mandou aqui pergunta para os estudantes, né?
da pessoal que está falando de política. Acabei não vendo sua mensagem, Fernando, mas obrigado pela sua participação. Vou repassar aqui para os estudantes, tá? Obrigadão. Antônio Marinho, o Ivan, a Lu, que disse: cheguei mais tarde, mas estou por aqui. A Suzinha Kátia também participando com a gente. Enfim, muito obrigado a todos que estão participando. A gente vai seguindo por aqui e não esquece, cbnparaíba.com.br para você nos assistir ao vivo e também manda sua mensagem no 98132 4088. 11:06. Momento do Esporte. Hoje é com ele, Iaco Lopes. Muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Vamos falar de polêmica. Isso, 13, polêmica. Time do 13 com a Polícia Militar. O que foi que houve? Na realidade, uma polêmica que não existia até ontem. E ontem começou essa polêmica. Por quê? Do mais absoluto nada, isso, claro, para o grande público, né? Porque nos bastidores já rolavam, né, a situação, a discussão. O 13 emitiu uma nota bem forte criticando a Polícia Militar. Vamos lá. Na nota do 13, a diretoria citou uma perseguição com o clube e reforçou que não existiu nenhum tipo de incidente envolvendo a torcida do 13 durante a Série D. Também lembrou que no primeiro jogo do mata-mata, que foi contra o Asa, o time visitante, né, que era o Asa, contou com mais de 100, quase 200 torcedores que estavam ocupando ali um espaço reservado na arquibancada sombra. Agora, para explicar o que é, né, de fato, essa polêmica que o 13 estava reivindicando. A Polícia Militar tinha emitido um documento para que a torcida visitante do próximo jogo do 13, né, que é o jogo das oitavas de final da Série D contra o Altos, jogo da volta, jogo decisivo, que pode eliminar o 13 ou deixar o 13 no jogo do acesso, que a torcida do Altos ocupasse metade da arquibancada geral do Estádio Amigão, que é um espaço muito grande. E o 13 não, o 13 queria que eles, assim como no jogo passado contra o Asa, que a torcida do Altos ficasse num espacinho reservado ali menor, ocupando mais ou menos 20% da arquibancada sombra. Só que aí o ofício da Polícia Militar afirmou que o 13 não cumpriu alguns acordos e reforçou que a torcida visitante ocupasse a área geral, que era um espaço que já conta com um isolamento feito lá. Lá no Amigão tem duas grades que dividem um lado e outro lado, já é uma fácil. Isso, uma divisão física que dividiriam as duas torcidas. Aí entrou na história o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, entrou na história e tal. E aí, resumindo, entraram em acordo, PM 13, de fato, a torcida do Altos vai ficar ali na arquibancada sombra, com direito a 20% dos ingressos. O que o 13 divulgou é que conversou com o clube, o Altos, o time do Piauí, e que eles devem vir com cerca de 40 torcedores. Então, assim, não deve ter problema. A PM fez uma nota também, lá no GE Paraíba tem todos os detalhes, tem a nota da PM explicando que mais de 300 policiais vão trabalhar no jogo e tal. Então, a título de agora, foi uma polêmicazinha, assim, umas farpas, uma troca de farpas da Polícia Militar com o 13, mas... Foi resolvido. Resolvido, exatamente. Coisa boa, então. Resolvido. O importante é o futebol, gente. Pelo amor de Deus. Vamos falar do Botafogo. Tem desfalque para o próximo jogo? Exatamente. O Botafogo tá bem, né? Tá classificado já para a próxima fase da Série C. Tem mais 2 jogos para cumprir ainda e o técnico tá fazendo alguns testes, já pensando na próxima fase. Tem um desfalque importante para o próximo jogo, que é o goleiro Dalton, recebeu o 3º cartão amarelo e não joga, e o atacante Joãozinho também é desfalque. E o problema do Botafogo nesse momento, nos últimos jogos, tem sido o sistema defensivo, tem sofrido muitos gols, e aí ele está tentando resolver. Inclusive ele falou, o técnico Evaristo Pisa, na entrevista pós-jogo, que está em busca de um zagueiro. Então, se vier ainda alguma contratação, até esse quadrangular de acesso, que começa ali em um mêsinho de setembro, vai ser um zagueiro. O Botafogo está no mercado. Não significa que vai vir, ele falou que só vai contratar se for um nome que chegue para jogar, que chegue para reforçar mesmo o elenco, se for para trazer qualquer um que não vai vir. Então, essa é mais ou menos a notícia do Botafogo. Tem espaço para dar mais uma noticiazinha? Com certeza, por favor. E algo muito legal, Caio. Em setembro, João Pessoa vai receber o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. E aí a gente vai ter aqui em João Pessoa as craques brasileiras que deram show nos Jogos Olímpicos. Rebeca Andrade estará aqui. Eita. Flávia Saraiva, Jade, toda aquela equipe que ganhou o bronze por equipes. E a Rebeca que também ganhou ouro, né? No solo. Ganhou da Simone Biles, que é o Pelé, né, da ginástica. A Rebeca venceu. Então a gente vai ter todas essas craques brasileiras da ginástica a partir de 15 de setembro no Ronaldão. E olha a notícia boa que eu acabei de apurar, aqui falando com o pessoal da federação, vai ser gratuito. A entrada é gratuita. Então quem quiser ir acompanhar a ginástica brasileira, uma etapa muito importante, vai ser gratuito. 15 de setembro a 22 de setembro no estádio Ronaldão.
São nossos ídolos, né? Todo mundo, Com eu vi certeza. Ana Maria Braga falando sobre isso, né? A gente tava precisando desses nomes que a gente olhasse e se sentisse inspirado e sentisse essa vontade de vencer as nossas próprias batalhas. E elas são isso, né? Elas têm trazido isso para o povo brasileiro. Eu fico feliz demais. Então, em setembro, vai ter esse campeonato aqui. Tenho certeza que vai bombar, que o pessoal vai assistir. Lotar, tenho Eu vou estar de certeza. férias, eu vou estar lá, acho que Vai todo pedir pra dia. você escalar. Eu queria estar trabalhando para entrevistar a Rebeca, mas eu acho que eu vou ter que assistir mesmo. É isso, eu também vou estar assistindo. Iaco, muito obrigado pela participação. Até Valeu, mais. Caio. 14h tem CBN Esporte Clube por aqui com notícias do esporte. São 11h11. Antes do intervalo, quero só registrar aqui 2 participações. Tem a nossa ouvinte, deixa eu ver aqui o nome dela. Aparecida, que mandou mensagem dizendo: nossa, eu ouço vocês todos os dias, mas não vinha falar no WhatsApp porque tinha vergonha, sou tímida, mas parabéns a todos que fazem parte. Amo me manter muito bem informada. Fico feliz demais, viu? Já teve outro ouvinte que eu não vou dizer o nome pra ela não ficar com vergonha, mas ela disse: Caio, eu tô sempre por aqui, mas eu não falo porque tenho vergonha, acho que vou incomodar. Incomoda nada, pode mandar mensagem, fica com a gente que a gente fica feliz demais. O Otávio Lins também chegando aqui do Alto do Mateus. A Tanísia também chegando por aqui. Bom dia, Tanísia, pra você. Vamos seguindo. São 11h12. A gente volta já com Giro de Notícias. CBN, a rádio que toca notícia. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM O 40137. transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Devido ao grande sucesso de vendas, continua o show de ofertas Cro Pneus. Compre 4 pneus de passeio Aro 13 e 14 e pague apenas 3, e a cada unidade saindo a partir de 230. É isso mesmo, a partir de R$230 cada para pneus Aro 13 e 14. Para pneus de carga radiais ou convencionais, 215, 275 e 295. A Cro Pneus tem naquele precinho e ainda divide no cartão Compre na Loja ou ligue 31 42 30 50. Saiba mais. Acesse Cro Pneus Oficial. Te falei pra não sair com essa roupa. Não me aperta. Você gasta dinheiro com coisas inúteis. Fica calmo. Eu vou te ensinar a me respeitar. A violência contra a mulher pode acontecer de diversas formas. Reconheça, denuncie, apoie. Rompa o ciclo da violência contra a mulher. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas, você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo um mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN João Pessoa. Onze horas 15 minutos. Hoje, 14 de agosto, é dia de combate à poluição. A gente tem visto várias iniciativas, inclusive, em vários países para despoluir rios, como aconteceu no Rio Sena, em Paris.
como é que estão os rios aqui da Paraíba? Porque são muitos, né? Quem vai trazer esse apanhado, falar um pouquinho sobre isso, sobre esse desejo de despoluir os nossos rios, é Deise Ponciano. Oi, Deise. Oi, Caio, é uma data muito importante. A gente fala de um papel que começa da sociedade, né, na questão do descarte incorreto do lixo, enfim, mas envolve muito mais gente e existe, sim, pesquisas, existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade com várias etapas, é preciso muito estudo, por isso que eu fui conversar com um geógrafo, ele é professor do Departamento de Geociências aqui da UFPB, o professor Jonas Souza. Ele falou sobre os rios que nascem aqui na nossa cidade, como também o Rio Paraíba, né? São rios importantes aqui no nosso ecossistema. E ele fala justamente sobre esse processo, se é possível mesmo fazer essa despoluição. Em João Pessoa, a gente tem contextos bem diferentes dos rios. Assim. Ao mesmo tempo, a gente vai ter rios que são exclusivamente urbanos e que têm suas nascentes e todo o percurso dele dentro de João Pessoa, como, por exemplo, Jaguaribe, como também a gente tem rios muito maiores, como, por exemplo, o Rio Paraíba, que seria um contexto bem mais complexo na questão do cuidado desse rio, da preservação e da recuperação desses rios. Então, o primeiro passo de tudo é identificar quais são as fontes poluentes desse rio, então, de onde vem, né, de onde advém esse material poluente e tentar, antes de tudo, eliminar todas essas fontes poluentes, né? Quando a gente está pensando aí em rio urbano, todo o processo de saneamento básico generalizado na cidade, com toda a atividade de tratamento de esgoto, é um processo primordial. É o primeiro passo para começar a se pensar na recuperação de um rio como esse. Ele ainda falou sobre a questão dos esgotos, né? Preciso fazer o tratamento de esgotos, porque a gente sabe que às vezes acontece de ter o esgoto sendo despejado dos rios, enfim. Essa questão também faz parte da conscientização e de um trabalho intensivo para a preservação desses rios. E os benefícios de ter esse tratamento são muitos, inclusive recuperação de áreas importantes que podem ser utilizadas até para lazer. A poluição nos rios ela vai afetar a cidade de diferentes formas, assim, desde o aumento de problemas de doenças ambientais com a presença daquele rio poluído. Então, o contato direto ou indireto com essa água pode gerar uma série de problemas de saúde para as comunidades, mas também com a poluição dos rios e o processo físico e histórico de canalização desses rios, que esses rios são basicamente transformados na mentalidade da população de rios para canais de esgoto. Isso a gente também tem, quando a gente pensa no uso e ocupação das cidades, a gente está transformando uma área que deveria ser uma área verde, que deveria ser uma área aberta, com a presença de água, em uma área que não é utilizada, uma área que é rejeitada pela comunidade. Com o processo de poluição desses rios, nos países que já fizeram isso, você tem a recuperação dessas áreas abertas para as próprias comunidades. Então, uma data importante, né, Caio? A gente viu esse exemplo do Rio Sena em Paris. A gente espera, né, também que as autoridades aproveitem esses estudos e espera que a gente consiga viver com rios limpos, uma cidade com espaços aproveitados mesmo. Pois é, tem até o Pedro Silva, nosso ouvinte aqui, fazendo um bom adendo. Ele fala, só que lá no Rio Sena não deu muito certo, apesar dos bilhões gastos. E essa é uma discussão, viu, Pedro? Porque acontece, você gasta muito dinheiro, revitaliza uma parte, mas se o esgoto continuar sendo jogado lá, e se a população continuar sujando, e se não tiver fiscalização, acaba sendo dinheiro jogado no lixo mesmo. Deise, muito obrigado pela sua participação. Até mais. Intervalo, a gente volta já com Nutrição e Saúde. Érica Nóbrega vai falar sobre consumo de leite, então não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. Tem o Moura do B que já mora em você. Descubra o seu. Concept João Pessoa. Estúdios e 1 ou 2 quartos para morar ou investir. Mirante Rui Carneiro. 3 quartos, vista privilegiada. Ambos no Miramar, com lazer completo e comodidades.
E para saber mais sobre nossos empreendimentos, visite a Casa Mora do B na Avenida Rui Carneiro. Ligue 31 42 19 15 ou acesse moradob.com.br. Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PB 008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Você precisa de aparelhos auditivos? O Centro Auditivo Auditon tem a solução. Aparelhos auditivos com tecnologia suíça de última geração, o Phonak Marvel. Com ele é possível atender chamadas telefônicas e ouvir música e TV como se fossem fones de ouvido sem fio. Tem a possibilidade de realizar ajuste remoto com seu fonoaudiólogo Auditon, no conforto da sua casa. Envie já uma mensagem para o 99103-0303 e agende seu teste gratuito. Perda auditiva tem solução. Auditon. Aproveite os sons da vida. CBN João Pessoa. 11h22. Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega. Oi, Érica, muito bom dia para você. Bom dia! E o tema de hoje, hein, menino? É polêmica. Eu sofro isso todo dia no consultório. O pessoal quer saber sobre leite. E aí? Pode tomar leite? Tem até um ouvinte nosso que já falou aqui. Caio, eu amo tomar leite, leite de vaca, mas você que é gorduroso, aí tô tomando leite desnatado agora. Veja bem, o leite é alimento fonte de proteína, fonte de vitamina A, magnésio, vitamina do complexo B, alimento rico. Primeiro ponto. Eu não gosto de terrorismo, você sabe. Tudo na vida, quando você vai excluir um alimento, você tem que ter uma visão individual. É você que vai excluir dentro do mundo teu, em função de questões tuas, tá? Quando é que, no meu consultório, eu tiro leite de alguém? Quando essa pessoa ela está numa situação extremamente inflamatória, tá? Chega com muita dor, com muito refluxo, com muita secreção, é aquela pessoa que tem ao longo do ano vários episódios de gripe, que tem sempre uma sinusite, uma otite. Eu tiro o leite porque o carboidrato do leite, que se chama lactose, ele leva a uma formação de muco. Quando é que a proteína do leite faz mal a alguém? Quando essa pessoa, toda vez que toma leite, fala que não fica bem, fala que tem dor de cabeça. Então, tirar um alimento é algo individualizado. Eu não gosto de tirar nada assim para todo mundo, na regra. Lógico que o leite é gordo, leite de vaca, né? E assim, tem também muitos estudos que falam de hormônio em leite de vaca. As nossas vacas de hoje não são iguais às vacas de algum tempo atrás, de 20 anos, de 30, que as vacas eram soltas, comiam capim e não usavam aí tantos antibióticos. Hoje as vacas são confinadas, elas dão leite sem necessariamente estarem prenhas e há uma discussão muito grande em relação à quantidade de hormônio. Mas isso é uma visão de mais detalhe. Não acho que a gente tem que navalhar e tirar leite assim de todo mundo. Beleza. A parte gorda do leite, você pode usar um leite desnatado.
Dá só uma olhada se esse leite desnatado é de lata e se tem açúcar junto desse leite desnatado. Olha lá na lista dos ingredientes. Então, por exemplo, eu já vi lá no supermercado que tem um leite que é semi-desnatado ou que tem um percentual de gordura menor. Se tiver percentual de gordura menor, é melhor para o nosso organismo? Veja bem, se você é uma pessoa que não usa tanta gordura, que não tem o colesterol tão elevado, você pode usar um leite normal. Você vai tomar tanto leite assim? Eu já tive paciente que achou importante tomar 1 litro de leite por dia. Isso é exagero, não? Nossa, com certeza. Mas se você não é o cara da fritura, não é o cara de muita manteiga, tá tudo bem com você? Usar um leite normal, a fonte de gordura do leite é boa, tá? Então, de novo, eu trato e coloco aqui. Depende do teu universo. Se você é uma pessoa que precisa fazer restrição de gordura, vai lá e vai no desnatado. Se você é uma pessoa que toda vez que toma leite percebe que fica com secreção, tira a lactose para ver. Então, por exemplo, tem umas marcas de leite que você tanto pode tirar a lactose quanto a gordura. Que era o que a nossa ouvinte Suzinha Kátia perguntou. O zero lactose é indicado para qualquer pessoa? As pessoas que têm intolerância à lactose, as pessoas que consomem leite e ficam com secreção, com muco, as pessoas que têm problema de estômago, há uma tendência de não digerir bem a lactose, elas vão se beneficiar na hora que tira a lactose do leite. Érica, muito obrigado pela sua participação. Boa semana para você. A gente se encontra na próxima quarta. Se Deus quiser. Saúde é tudo, viu, minha gente? A gente tem que correr atrás. Beijo grande. Agora são 11 horas e 27 minutos. Estamos acompanhando com a equipe ao vivo a coletiva de imprensa do caso do médico que está sendo investigado por suspeita de estuprar, ou seja, abusar sexualmente de pacientes, crianças, aqui em João Pessoa. A repórter Karine Tenório está no local onde a Polícia Civil está fazendo, nesse momento, uma coletiva de imprensa. Karine, muito bom dia para você. Que informações você tem para a gente? Está começando agora essa coletiva, é isso? É isso, Caio. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes da CBN João Pessoa. A delegada Isabel Costa, que está à frente das investigações, já está aqui no auditório da Cidade da Polícia, acompanhada do superintendente Cristiano Santana. E eles vão fazer uma abertura inicial, trazendo um apanhado dos casos, para que, em seguida, a imprensa possa fazer perguntas sobre o inquérito, né? Já se sabe que o médico foi indiciado. A gente já deu essa informação desde ontem na TV Cabo Branco. A imprensa está aqui ajustando os microfones para que eles possam explanar sobre esse assunto. E aí eu vou posicionar o nosso telefone para que o ouvinte da CBN João Pessoa possa acompanhar tudo o que está acontecendo aqui nessa entrevista coletiva. Vale lembrar que o médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima tem 81 anos de idade, tem mais de 50 anos de profissão e desde o dia 25 de julho ele foi denunciado por supostos crimes de abusos sexuais que teriam acontecido dentro do consultório dele. Além de 2 sobrinhas que também fizeram denúncias, sobrinhas já adultas que disseram ter sido abusadas por ele na infância. São vítimas entre 4 e 9 anos de idade. Vou posicionar nosso telefone agora para que a gente possa ouvir a fala do superintendente Cristiano Santana e posteriormente vai falar a delegada Isabel Costa. Eu vou só iniciar aqui a questão, doutora, em relação ao trabalho que foi iniciado desde o dia 26 de julho, onde foi aportada a denúncia, o relato da genitora, dia 26, informando que sua filha de 9 anos havia sofrido atos, pela caracterização, atos libidinosos,
De pronto, a equipe capitaneada pela doutora Isabel começou a diligenciar a coleta de depoimentos, requisição de exames periciais também, no intuito de fato, robustecer o inquérito policial que havia sido instaurado naquela data. E a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância, aqui no centro da cidade, ela é vinculada à primeira delegacia seccional, que é capitaneada pelo doutor André Melo. E, de pronto, também forneceu toda a condição de recursos policiais que pudessem otimizar o trabalho realizado pela unidade. E, de fato, nesse trabalho apareceram mais vítimas, inclusive, conforme foi veiculado por vocês, inclusive parentes, investigados também compareceram, onde foram de pronto ouvidos pelo doutor Isabel, mesmo aqueles delitos prescritos, mas são depoimentos importantes para robustecer os policiais pela investigação, e foi feito dessa forma. E na sexta-feira, o doutor Isabel colheu o interrogatório e já havia sido desmarcado por 2 vezes, mas aí, enfim, foi colhido o interrogatório na data, na sexta-feira, e aqui, justamente, o doutor Isabel sugeriu, diante, claro, da procura da imprensa, que de fato é um caso que repercute, a gente alinhou esse horário para poder repassar, né, o doutor Isabel passar mais detalhes, inclusive, da investigação, que possam ser repassados. É bom que a gente tenha sempre em mente que é uma investigação onde as vítimas são menores, né? A gente tem limitações, inclusive, em todo o caderno historial, e não repassa de dados, mesmo que a gente tenha conhecimento público, mas vocês observam que nós não, a gente não repassa em entrevista e quando está fornecendo essas informações à imprensa, só para ter esse cuidado o que pode ser informado não é uma investigação, pelo fato de ter ao sigilo todo o trabalho investigativo e a preservação, inclusive, de vítimas, de suas genitoras, de parentes. Então, a gente tem esse cuidado, a gente pede só essa atenção nesse sentido. Por Isabel, adiantar uma coisa, assim, a gente já tenta partir para não ficar cansativo. Ela vai falar e depois. Você está ouvindo nesse momento a coletiva de imprensa do caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima, Polícia Civil, superintendente está falando agora, nesse momento, e também a delegada responsável pelo caso, falando um pouquinho sobre as investigações que começaram no fim do mês de julho. Vamos ouvir. Pronto, o doutor Cristiano já planou aqui um pouco, a gente iniciou essa investigação dia 26 de julho, e no dia 26 de julho mesmo, com uma sexta-feira, a gente já deu início a diversas diligências, e no decorrer da outra semana já tentamos realizar a intimação do investigado para prestar depoimento na delegacia. Inicialmente a gente teve uma certa dificuldade, né? O depoimento foi desmarcado por 2 vezes, mas na sexta-feira da semana passada a gente conseguiu realizar o auto de qualificação e interrogatório, e na segunda-feira, dia 12, nós concluímos a investigação. Essa investigação, que tinha um prazo inicial de 30 dias para ser concluída, foi concluída em média de 17 dias. Eu gostaria de ressaltar com relação ao segredo de justiça. O segredo de justiça é uma determinação legal, então o próprio Código Penal dispõe que, tratando-se de crimes que envolvem dignidade sexual, o processo ele tramitará em segredo de justiça. Então, em decorrência disso, que nós estamos passando apenas algumas informações, de uma forma que não haja violação do segredo de justiça. Que figuraram ao final do inquérito na qualidade de vítimas foram 4, de idade entre 4 e 12 anos. Pronto, o inquérito foi protocolado na segunda-feira no sistema PJE, ou seja, já foi encaminhado para o Poder Judiciário. A partir daí, o Poder Judiciário encaminha para o Ministério Público para manifestação, no caso, o oferecimento ou não da denúncia. Durante o seu interrogatório, ele exerceu o seu direito de defesa. Além
depoimento das vítimas, né, que nesse caso é de extrema relevância, segundo a jurisprudência, inclusive, desde que ele seja um depoimento seguro, coerente e verossímil, o que foi demonstrado no caso concreto, também foram feitos exames periciais. E houve esse estudo da menina e outros outros três, vocês conseguiram ver? De acordo com o que foi apurado, todos os elementos de informação colhidos, a polícia, mediante ato fundamentado, indiciou o investigado, que agora passa a ter condição de indiciado. Delegada, mesmo a senhora concluindo o inquérito, novas vítimas aparecerem, elas serão colocadas também nesse processo? Não, a gente irá abrir um novo inquérito e, a partir daí, realizar novamente 8 testemunhos, entre outros. Mas, quando do encaminhamento para a Justiça, será informado que está atrelado ao primeiro procedimento. A gente sabe que já teve um pedido de prisão preventiva contra ele. Esse pedido de prisão preventiva, como é que a conclusão tem feito? Se não tem, porque é necessário. Com relação à prisão, ela é uma medida cautelar essencialmente sigilosa. Então, eu prefiro não me manifestar sobre o assunto para que não inviabilize a sua eficácia. Você está ouvindo a delegada Isabel Costa, da Polícia Civil, falando para a imprensa sobre o caso do médico Dr. Fernando Paredes Cunha Lima. Falou sobre as investigações que já encerraram e que falou do processo que está correndo em segredo de justiça. Também trouxe informações de que esse caso, o inquérito foi encerrado e caso surjam novas vítimas ou novas denúncias, um novo inquérito vai ser aberto. Vamos seguir ouvindo. De vítima, mas foi colhido sim o depoimento delas, acredito que no âmbito judicial, na qualidade de testemunha. Vamos mensurar. É possível falar sobre o comportamento desse suspeito, desse investigado, durante o depoimento, se ele demonstrou estar nervoso, o seu comportamento? O nosso lado, ele destrinchou, ele deixou sugar algum pergunto, foi fato. O interrogatório foi bem completo, inclusive ele durou praticamente 1h30. Ele demonstrou? Prefiro não manifestar juízo de valor sobre. Não, doutora, como profissional, como é que a senhora se viu diante desse caso? Porque a repercussão é tão importante na luta contra a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Como profissional, eu quis manter a minha conduta totalmente pautada na legalidade para que o inquérito ocorresse e funcionasse de forma célere, que eu acredito que eu consegui alcançar esse resultado. E a importância extremamente importante. Assim, não há nem como descrever, né? Mas o interessante é que as pessoas, sempre que elas sejam vítimas de algum crime, elas compareçam à delegacia e façam a denúncia. A Polícia Civil possa atuar, porque muitas vezes a Polícia Civil ela não atua porque ela não tem conhecimento daquela situação. Inclusive, a gente dispõe de vários canais onde é possível fazer essa denúncia de forma anônima e, a partir daí, a Polícia Civil inicia as investigações. As vítimas, as mães, né, as mães dessas vítimas, elas identificaram tinha sido passada, ou foi algo que, com o passar do tempo, essa notícia vindo à tona, a ficha caiu? Pela colheita dos depoimentos, eu pude extrair que, de início, elas perceberam tanto que elas não levaram mais as crianças para o mesmo profissional. Não, mas o que evidenciar? É porque é muito normal, nesses casos de violência sexual, que a vítima, até a genitora da vítima, ela não consiga reagir naquele momento. Então, é uma espécie de congelamento. E, muitas vezes, elas só conseguem falar desse fato anos, meses depois. Então, isso é muito comum de acontecer. A informação que chega aqui no meio médico, informação que não era novidade, mas sobre essa postura desse médico. Alguns desse médico, o próprio CRM, colega de trabalho, eles podem ser chamados a depois na situação. Quanto a esse primeiro inquérito, ele já foi, na verdade, concluído, né? Caso surjam mais denúncias e haja viabilidade, elas podem figurar na qualidade de testemunha, sim. Agora, no âmbito judicial, pode ser que tanto a defesa como a acusação
elenquem outro rol de testemunhas e possam sim incluir outros profissionais também. As pessoas procuraram, até contato na delegacia, para relatar situações semelhantes nesse meio, mas não quiseram comercializar. Estamos ouvindo a coletiva de imprensa da Polícia Civil, a delegada Isabel Costa, responsável pelo caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima, pelo depoimento do médico, está falando agora com a imprensa. Vamos ouvir. Acontecia de alguém comentar, eu tenho um parente, eu conheço um amigo, mas aí a gente precisaria que essas pessoas se dirigissem à delegacia, porque não havia nem sequer identificação delas. André. 11h41, estamos acompanhando a coletiva de imprensa da Polícia Civil sobre o caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima, que foi indiciado pela Polícia Civil por abuso sexual de pacientes, de crianças que iam ao seu consultório. A delegada, inclusive, está falando sobre todo esse processo, porque muitas mães não conseguem fazer a denúncia naquele momento, porque também as vítimas não conseguem falar naquele momento que há aquela paralisação. Explicou também que o processo corre em segredo de justiça, que o médico Fernando Paredes Cunha Lima passou 1h30 depondo a polícia, então ele exerceu o seu direito de defesa, tudo isso foi para o inquérito policial. Explicou também que o pedido de prisão fazia parte do processo legal, mas que não iria comentar esse pedido de prisão, nem tampouco o conteúdo desse depoimento do médico Fernando Paredes Cunha Lima. A delegada também explicou que o inquérito com esses casos foram 6 depoimentos, 4 de mães de crianças que haviam sofrido esse tipo de abuso dentro do consultório. Justamente as mães perceberam esses abusos durante as consultas, e 2 sobrinhas do médico que também depuseram crimes que não entram para esse processo, porque já faz muito tempo, mas que ajudam nas investigações, porque ajuda a traçar um perfil. E a polícia já explicou que existia um perfil, existia um modo de agir durante as consultas, porque os depoimentos têm as suas similaridades. Então, você acompanhou agora ao vivo, em tempo real, a coletiva de imprensa da Polícia Civil aqui na Polícia Civil da Paraíba, falando sobre o caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima. E nós trouxemos no início do programa, e vou exibir mais uma vez para vocês, o depoimento de mais uma mãe que já fez a denúncia à polícia, que entrou nesse inquérito, mas que não havia falado com a imprensa. Ela resolveu falar. Nós trouxemos no início do programa e eu trago novamente para você. Foi uma entrevista com a repórter Ana Beatriz Rocha, conversou com essa mãe que resolveu falar e relatou o drama que ela viveu ao levar a filha para se consultar com esse pediatra há alguns anos. Vamos ouvir. Mais ou menos quando minha filha tinha uns 4 anos, eu notei uma situação estranha, que foi a última consulta, né, que eu levei para esse senhor. Ele deitou minha filha na maca. Na verdade, ele sempre costumava deitar ela para auscultar. Ele pôs o braço por cima dela, e ele estava usando o cotovelo na parte íntima da minha filha. Na mesma hora eu interrompi, falei que ela estava desconfortável e fiquei com isso na cabeça há um tempão. E deixei de levar os meus 2 filhos para ele. Na época que isso aconteceu, eu comentei com uma amiga e com um familiar, né, que também levavam suas crianças. Na época um tinha 7 e o outro 10 anos. Foram quando essas mesmas pessoas me afirmaram que achavam estranho também essa conduta dele deitar a criança, utilizar o seu braço
e colocar o cotovelo na parte íntima da criança. Os pais começaram a perceber e eu presenciei isso com a minha filha, né? Na hora eu interrompi por achar estranho. Fiquei um tempão com isso na cabeça. Isso aconteceu há 11 anos atrás. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha filha pequena, que ela nem sabe. E eu guardei isso comigo esse tempo todo. E eu fiz o BO, fui na delegacia da criança, fiz o BO e eu desejo justiça, não só para mim, mas para todo o mal que esse senhor fez com as pessoas, com a própria família, né? Na verdade, ele fez com a própria família, abusou sexualmente de crianças inocentes, indefesas. E eu desejo justiça. Ele tem que pagar por tudo que ele fez. Não só a mim, mas para todas essas pessoas. E que as mais vítimas tenham coragem de ir na delegacia para denunciar esse homem criminoso. Depoimento forte, né? De uma mãe que também procurou a polícia para denunciar o abuso que teria acontecido durante a consulta do médico Fernando Parides Cunha Lima. A defesa do médico disse que o médico se declara inocente e que vai emitir uma nova nota, um novo posicionamento a respeito da coletiva de imprensa da Polícia Civil. E assim que for liberada, a gente traz para você essa informação. São 11h46, a gente faz uma pausa rápida agora, a gente volta com estreia, com aquele gostinho de retorno, de comeback. A gente fala sobre isso já já, que é a coluna Economia. Eu vou deixar a surpresa para depois do intervalo, então fica por aí, a gente fala sobre isso já já. CBN, a rádio que toca notícia. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. No dia 18 de agosto, o Paraíba Premiado preparou uma super premiação para você. No quarto prêmio tem um Fiat Cronos Drive 0 km. Isso mesmo, um carro 0 km no quarto prêmio. E ainda tem mais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem R$12 mil em dinheiro, além de 20 rodadas premiadas de R$500. Paraíba Premiado, não fique de fora dessa oportunidade. Invista na sua sorte e venha ser feliz. A maior feira de construção civil e arquitetura do Nordeste está de volta. Nos dias 15 a 17 de agosto, no Centro de Convenções de João Pessoa. Feira Construcom 2024. Serão mais de 200 expositores que vão apresentar os últimos lançamentos do mercado. Não perca a chance de se conectar com os melhores especialistas do setor e aproveitar condições especiais exclusivas para suas obras e projetos. As inscrições gratuitas estão abertas em www.feiraconstrucom.com.br. Realização Luz Criações. Olá, eu sou a doutora Gilca da Sampaio Odontologia. Quer ter o sorriso dos seus sonhos? Conheça as facetas dentais, as famosas lentes de contato para os dentes. Elas são perfeitas para corrigir imperfeições, alinhamento e até a cor dos dentes, oferecendo um resultado natural e duradouro. Transforme seu sorriso com essa técnica moderna e eficaz. Se você precisa de ajuda para melhorar o seu sorriso, o lugar certo é a Sampaio Odontologia, que une experiência e tecnologia há mais de 27 anos, transformando vidas através do sorriso. E agora com novo endereço. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue para o 98743-5404 e venha sorrir com a gente. Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas, você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre. Já pediu sua nota hoje? Quem pede a nota cidadã fortalece o comércio, ajuda a Paraíba e ainda concorre a muitos prêmios. Bote fé na nota que vale a pena. Esse mês tem R$100 mil no sorteio e em dezembro tem mais. Um Polo Track 0 km para você.
Cadastre-se no portal Nota Cidadã, compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. CBN João Pessoa. h 11h50. Nós, brasileiros, nos acostumamos a sempre achar que a nossa situação financeira não está muito boa. Quando a gente olha para os indicadores, vemos que os juros estão altos, que a inflação sempre incomoda. Enfim, tá difícil, viu? A situação do brasileiro. Muitas vezes por problemas econômicos, mas muitas vezes culpa nossa também, viu? Vamos colocar isso aí na nossa conta. Estreia no quadro Economia, com 4 estratégias para melhorar a condição financeira. E sabe quem está de volta? Quem está de volta aqui à CBN é Guilherme Bahia, economista. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui à bancada da CBN. A gente está feliz demais em te receber para a gente falar de como a economia pode nos ajudar a, sei lá, se organizar financeiramente, pelo menos. Bom dia para você, seja bem-vindo. Exato. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da CBN, Luciano. Sempre muito bom estar aqui. É um lugar que é a sensação de que me pertence, porque é confortável estar aqui, é bom interagir com o público. Foram 7 anos. Nossa. Estamos de volta para mais 7, outros 7, por aí vai. Caio estava falando que a gente sempre tem aquela sensação de que a gente olha para os indicadores e parece que está tudo piorando. O problema é que às vezes a gente olha para o nosso bolso e vê de fato que as coisas não estão. A gente sempre tem a sensação de que poderia estar melhor, de que alguma coisa poderia ir além. A gente sempre tem uma vontade que a gente não consegue cumprir, e nesse momento que eu trouxe é exatamente isso, da gente conseguir pensar o que dá para fazer, aquilo que está ao nosso alcance, porque tem coisas na economia que a gente não controla, a gente precisa aprender a lidar, mas naquilo que nos compete, vamos lá. E as estratégias, elas não têm necessariamente uma melhor do que a outra. Vai muito de caso a caso, e eu vou tentar explicar para o público qual é o momento ideal de utilizar cada uma. A primeira delas é tentar se desfazer de alguma coisa. Aquele pessoal que começou a pedalar, que tem uma bicicleta encostada em casa, antes que comece a enferrujar de repente, sabe? Já tomou aquela decisão de que não vai voltar a pedalar? Se for voltar a pedalar, volta logo. Mas vocês faz um ano que ela tá ali parada e você sem decidir se volta ou não volta. E esse tempo é mágico. Não é melhor decidir logo? De um ano, tudo aquilo que tiver empoeirado há um ano é hora de se desfazer, porque você dificilmente vai voltar a usar. Se for para voltar, volte logo. Acabou aí o período de chuvas. Quem quiser pedalar, volta logo, porque dá. Mas aí essa coisa do se desfazer, ela normalmente serve para uma situação muito momentânea. Imagina, por exemplo, que em junho ou julho a família passou por alguma dificuldade, uma situação que não tende a se repetir. Foi uma doença, um acidente, precisaram ajudar alguém, arrebentou alguma coisa em casa, precisou trocar, sei lá, um micro-ondas, alguma coisa assim, e gerou aquele buraco no orçamento que, infelizmente, com o orçamento apertado, ele vai perdurar. Essa coisa do arrumamos algo, vendemos, pode trazer aquele saldo no caixa, pode trazer aquele alívio momentâneo para a família e funciona. Eventualmente, são situações mais drásticas. Ter de se desfazer de um carro, ter de vender um terreno que a família entendeu que não vai conseguir construir, não vai conseguir explorar, ou até mesmo em casos muito mais graves, ter que diminuir o tamanho da casa, ter que diminuir, trocar um carro mais caro por um mais barato. É sempre muito importante pensar o quanto de dinheiro vai, afinal, para o bolso. Às vezes, quando a gente vende algo, tem algum imposto, sobretudo quando a gente fala de imóvel, mas, quando não é o caso, é só aquele alívio momentâneo. Muito cuidado, porque se essa situação do déficit no orçamento, quando as suas despesas se tornam maiores do que as suas receitas, muito cuidado, porque vender pode durar muito pouco tempo. Mas quando essa venda permite que você liquide a dívida e as parcelas da dívida, quando são pagas, quando já não houverem mais, quando já não acontecerem no orçamento, elas forem suficientes para que você volte para o superávit ou pelo menos para o equilíbrio, a situação de vender algo, a alternativa de vender alguma coisa, vai servir para você. Uma segunda alternativa é a da própria renegociação das dívidas. Já trazendo o caso daquelas pessoas que estão endividadas, pode funcionar para que você ou alongue a dívida, no caso, imagina que você hoje está devendo 18 parcelas, você pode tentar renegociar para alongar 36. Normalmente a parcela diminui,
mas ela não diminui na mesma proporção que o prazo aumenta. Então, dobrar o prazo não vai fazer com que a sua parcela diminua na metade. Porque tem juros, porque tem na renegociação. Você vai pagar IOF, vai pagar algumas coisinhas a mais. E, principalmente na renegociação, uma atenção que é o seguinte. Há algum tempo atrás, a taxa de juros estava um pouco maior. Então, pode haver uma alternativa de que agora as taxas de juros dos empréstimos que serão concedidos estejam um pouco menor do que quando você contratou há 1 ano, 2 anos atrás. Então, vale a pena, e aí o momento da decisão, o elemento de decisão é o que se chama de custo efetivo total. Uma siglinha, CET, ela é obrigatória de ser divulgada pelas instituições financeiras e ela só vai servir para quando você entende que a redução da parcela ela é suficiente para que você volte para o superávit no seu orçamento. Para o azul, né? Para o azul. Melhor essa expressão. E aí o que você precisa entender é se essa oferta de renegociação, se esse alívio no seu caixa vai ser suficiente. Se não for, muito provavelmente a soma de todas essas 36, no caso, do exemplo que eu trouxe, vão ser muito maiores do que a soma das 18 que você vai deixar para trás. Isso vai consumir o seu orçamento e se a situação piorar, e eu não estou conseguindo ser otimista agora, quero trazer ser o portador de boas notícias, mas ainda não estou vendo esse futuro muito iminente, muito ali próximo de acontecer. Então toma muito cuidado, porque a soma dessas parcelas tende a não trazer, sabe, um alívio muito duradouro para você. Às vezes é mais tempo pagando a dívida, aí você talvez não seja tão interessante, né? E o pior é que às vezes traz aquela sensação de que eu trouxe alívio no caixa e isso te dá uma permissividade para gastar. A gente vai ali para contabilidade mental e aí é fácil da gente se enganar com... Dá para a gente se enganar com novas dívidas e tudo mais. E aí eu vou trazer depois para vocês a redução de despesas, como é que a gente faz esse processo da redução de despesas. E a outra que é a mais interessante e inteligente, mas a que demora mais tempo para dar resultado, é do aumento das receitas. Guilherme, vamos fazer o seguinte, como hoje ficou apertado por causa da nossa coletiva, né, coletiva da Polícia Civil, você trouxe 2 dicas, eu achei ótimas essas dicas, porque às vezes a gente está endividado, não sabe o que fazer, e na próxima semana você traz as outras 2, e a gente faz assim, pode ser? Combinado? É o jeito que a gente precisa para prender o nosso ouvinte semana que vem, a partir das 11h40, eu aqui de volta no CBN Economia. Combinado. Agora são 11h58, a gente encerra o CBN João Pessoa com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes, na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, boa tarde e até amanhã. CBN, a rádio que toca notícia. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. O inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade